funcionários públicos. No próximo sábado termina a 7ª edição do Congresso Português do AVC, que decorre no Hotel Porto do Palácio. Nesse dia será abordada a importância da nutrição nos doentes após AVC, numa sessão de informação gratuita e aberta à população. A abordagem a este tema pretende transmitir de forma simples os aspectos essenciais sobre o AVC, que é uma das principais causas de morte em Portugal. Em direto a partir do Porto tenho o médico neurologista Vítor Cruz, é neurologista no Hospital São Sebastião e secretário da direção da Sociedade Portuguesa de AVC. Bom dia. Bom dia. Continuamos a estar pouco informados sobre o AVC? Eu penso que sim. A comunicação, a transmissão de conhecimento entre a comunidade científica ligada ao tratamento do AVC e os médicos ligados ao tratamento do AVC e as populações sofre sempre de uma grande dificuldade de transmissão de conhecimento. A população nem sempre está informada sobre o que fazer. Portanto, hoje em dia já sabem muito sobre quais são os fatores de risco do AVC, sabem que a hipertensão, o colesterol, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo são fatores de risco do acidente vascular cerebral, mas muitas vezes não sabem como evitá-los do ponto de vista operativo, ou seja, não sabem o que fazer. E precisamente este ano o Congresso Nacional do Acidente Vascular Cerebral decidiu focar-se numa sessão ao público em geral que vai decorrer no sábado à tarde, é de entrada gratuita para toda a população, familiares de doentes e pessoas interessadas em aprender algo sobre como evitar o seu AVC e como lidar com os problemas relacionados com o AVC. E então, como estava a dizer, este ano essa sessão é focada sobretudo em garantir que as pessoas que decidirem passar algum tempo connosco saem de lá a saber o que fazer quando identificarem um AVC num familiar e saberem também como lidar com alguns dos problemas importantes nos doentes que têm acidentes vasculares cerebrais. E como a Alberta disse há pouco tempo, um dos grandes problemas é a dificuldade de deglutição depois de um acidente vascular cerebral. Sr. Doutor, vamos voltar só um bocadinho atrás, vamos à questão do pós-AVC, mas vamos aproveitar para relembrar os sinais, esses sinais. Claro. Quais são os sinais de alerta para quem poderá estar a ter um AVC ou para quem poderá estar a assistir a alguém com um AVC? AVC é um acidente vascular cerebral. Exato. Isto é, há uma veiazinha na nossa cabeça que fica entupida. Exato. É isso? Em linguagem, de forma muito simples, o acidente vascular cerebral é uma lesão súbita de uma área do cérebro e que deixa de funcionar e que provoca imediatamente sintomas neurológicos. Esses sintomas podem passar por problemas cognitivos ou problemas motores. De uma forma muito simples, nós costumamos dizer que os sinais de alerta são os 3 Fs. O primeiro F é de fala, o segundo F é de face e o terceiro F é de força. Se qualquer pessoa, de um momento para o outro, apresentar um problema de fala, de linguagem, ou porque não nos compreende, ou porque não consegue ter uma produção verbal capaz de se fazer entender, pode estar a ter um acidente vascular cerebral. Depois, do ponto de vista da face, se notarmos junto com a alteração da linguagem ou com uma alteração motora, nós notarmos uma assimetria da face que não estava presente uma hora atrás, isso é um sinal muito indicativo desse doente poder estar a ter um acidente vascular cerebral. O outro déficit muito importante é uma perda de força no membro superior ou no membro inferior de um dos lados. Esta questão muitas vezes diz-se que é do lado esquerdo, que é do lado direito. Não tem nada a ver. Pode ser do lado direito, como pode ser do lado esquerdo, essa perda de força. Exatamente. Ninguém sabe porque é que acontece de um lado direito ou do lado esquerdo. Isso é
é por acaso, não é? A pessoa, os fatores de risco atuam no cérebro como um todo, à direita ou à esquerda, depois é um acontecimento de vida que escolhe o lado direito ou esquerdo em função do acaso, provavelmente. Doutor, e há diferenças, não há diferenças do lado esquerdo ou do lado direito, e há diferença entre homem e mulher? Sim, os homens têm sempre, atualmente, um perfil de fatores de risco superior ou mais grave do que as mulheres e estão sempre em mais risco do que as mulheres. Porquê? Porque normalmente se associam, têm mais dislipidémia, têm mais tabagismo, têm mais alcoolismo, são mais descuidados Devido a aos fatores de controlarem a risco. tensão arterial. Não por questões genéticas ligadas ao género. O género, portanto, as mulheres, do ponto de vista hormonal, ao longo da vida, estão relativamente mais protegidas do que o homem. Embora depois da menopausa, os dois grupos, os homens e as mulheres, têm tendência a aproximar-se. Mas é claro, há cerca de 40 a 50 anos de proteção, não é? Que demoram algum tempo a aproximar as duas curvas de risco para o AVC. Mas muito bem, doutor. Então, se algum destes sinais de alarme sentirmos, fala, face ou força, não é? Exatamente. Fala, face ou força. Fs. 3 Fs. O que é que se faz imediatamente? É assim, se isso acontecer de forma súbita, ou seja, a pessoa estava bem há 30 minutos e de repente nós encontrarmos qualquer um destes sintomas, o passo seguinte é ligar o 112 e ativar a via verde do AVC. Esse é o primeiro passo essencial para colocar aquela pessoa na via verde e garantir que ela vai ter o melhor tratamento possível. É melhor do que ir diretamente para o hospital? É melhor. É melhor porque a via verde do AVC está em condições de identificar qual é o hospital mais próximo do local onde essa pessoa se encontra, onde pode ser administrado o melhor tratamento possível. E muitas vezes, quando as pessoas se deslocam por iniciativa própria, podem não ir ao sítio certo e pode atrasar e podem a perder entrada tempo na nas via urgências verde. mesmo, não é? Claro, podem muitas vezes ter correm o risco das excessivas triagens e há uma série de pontos onde pode haver erro e a pessoa pode saltar fora da via verde. E aqui o tempo é decisivo. Claro. Quando eu ligo para o 112, o que é que eu tenho que dizer? Falar nestas três Fs? O mais importante é dar uma informação clara. A hora de início e qual o déficit. Digamos, 80% das vezes acertam, usando estes três sinais de alerta, 80% das vezes acertam no AVC. É claro que há 20% de casos sinalizados desta forma que nunca serão AVCs, mas isso é o risco, é o custo que se paga para conseguir tratar convenientemente 80% das pessoas que possam estar a ter um AVC importante. Um AVC importante, e disse bem, porque há AVCs pequeninos, que acontece muitas vezes na terceira idade, chamados isquémias, não é? Pequenos curtos-circuitos no cérebro. Há o chamado acidente isquémico transitório. É claro, nós só sabemos que se trata de um acidente isquémico transitório ao fim de 6 horas, 12 horas, e nós nunca podemos ficar à espera de ver se isto é um acidente isquémico transitório ou um acidente vascular cerebral. Portanto, para todos os efeitos, do ponto de vista do tratamento agudo, se surge um déficit, o doente deve ativar a via verde do AVC. Se à chegada ao hospital, por felicidade, o déficit resolveu espontaneamente, nós ficamos muito contentes e ficamos a vigiar esse doente. Porquê? Porque um acidente isquémico transitório é um sinal de elevada instabilidade. Pode ser um prenúncio de um AVC a sério, não é? Exatamente.
aquela pessoa tem um risco muito mais alto do que a população de ter um AVC importante. E, portanto, é importante naqueles dias seguintes descobrir qual é a melhor forma de impedir aquela pessoa de ter um novo AVC. E essa pessoa, se tiver esse AVC, for atendida a tempo, o que é que significa ser atendida a tempo numa situação destas? O que é que os médicos podem fazer no hospital? Nós gostamos de dizer que tempo é zero. E cada minuto que passa, há células que morrem definitivamente. Quando acontece uma oclusão de uma artéria cerebral. O primeiro passo é identificar o tipo de AVC, se é um AVC isquémico ou se é um AVC hemorrágico. No acidente isquémico, que corresponde a 80% dos casos, portanto, em cada 5, 4 são isquémicos, o passo seguinte é reperfundir a área do cérebro que ficou sem aporte sanguíneo. E o que é que isso significa, reperfundir? E, portanto, nós temos que destruir um coágulo que ocluiu a artéria e impede o sangue de chegar ao destino, ou seja, ao cérebro, de alimentar o cérebro. Para conseguir fazer isso, tem que se iniciar o mais rapidamente possível e, repare, os tempos ideais é em 15 minutos, desde que chegou ao hospital, conseguir realizar um TAC e até aos cerca de 30 minutos ter conseguido administrar por via endovenosa um tratamento que dissolve ou aumenta a probabilidade do coágulo se dissolver. Daí que a primeira meia hora seja tão importante. Eu penso que ficaram aqui os avisos essenciais para qualquer pessoa que veja alguém a ter um AVC ou ela própria que possa sentir esses sinais. Se quiserem saber mais também, há o congresso que termina no sábado com uma sessão aberta. Foi um gosto tê-lo na manhã informativa da RTP. Muito obrigada. Bom dia. Igualmente, Alberto. Bom dia.